Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez. Em primeiro lugar, prazer em rever tanta gente aqui, alguns que eu não revi há algum tempo. É sempre uma satisfação estarmos juntos, que eu pensei que eu só voltaria aqui do lado espiritual, mas voltei do lado material. Significa que vocês vão ter que me aturar mais um tempinho. Tempo limitado, diga-se de passagem, né? Muito bom. No curso que nós estamos agora vivenciando e encerrando este programa de cursos, essas últimas aulas que estão sendo agora referidas no dia de hoje, essas últimas aulas, elas têm fundamental importância, embora aparentemente elas não sejam obrigatoriamente, se não assistidas por alguém, impeditivas de concluir o curso. Mas, no sentido do curso, que é a reforma íntima, a transformação moral, o autoconhecimento, são de suma importância. Por isso que estão agora elencadas no final da apostila da iniciação espírita. Eu não sei se todos já perceberam, essas aulas estão no final da apostila. Antes não existiam, elas estavam contidas esparsamente nas publicações do Trevo. Então hoje, a nossa preocupação de dirigentes não é expor uma aula bonita para o aluno, expor uma aula significativa, mas fazer com que esses alunos tirem o máximo dessas aulas. E o único jeito de fazer isso é dar o caminho. A obrigação do dirigente, que é o detentor dessas aulas, normalmente essas aulas pertencem ao dirigente, raramente se convida um expositor para dar esse tipo de aula. Então o dirigente tem que estar mais ligado até nessas aulas, mais preparado para elas do que as comuns. Para as comuns nós vamos encontrar uma série de expositores, para essas nem tanto. Um outro detalhe, quem conhece o aluno que ficou com ele 3 anos, 2 anos, 1 ano, é o dirigente, não o expositor. O expositor raramente conhece o aluno. Então, hoje nós temos essa grande dificuldade. O expositor vem de outra casa, ou vem de outro momento, de outra turma, e ele não conhece os seus alunos, mas o dirigente conhece. É claro que a Lucy, daqui 1 ano ou 2, ela tem um conhecimento tão profundo sobre a classe da turma de domingo, que ela poderá desenvolver essas aulas com muito mais inteligência e facilidade. O ideal dessas aulas o que é? Uma parte expositiva e uma parte participativa, dando aos alunos a possibilidade de manifestação. Agora, uma coisa interessante que o curso fala o tempo todo, e mesmo na apostila que está na mão de vocês, que não precisa ler agora, mas está escrito aí, o aluno tem direito, e é direito do aluno, manifestar-se democraticamente, sem nenhuma barreira para inibi-lo. Porque se você inibe o manifestante, ele se cala. E se ele se cala, ele não aproveita. E não desenvolve o seu interior. É uma rotina, e nós vemos isso nas entrevistas, em outros momentos de consultas com assistidos. Por que o assistido tem que falar? Ele não precisa falar nada. Vem escrito lá na ficha, a gente diz para ele. Não, ele precisa falar para pôr do lado de fora e visualizar o que ele está dizendo. Porque quando ele fala, o entrevistador, a reação do entrevistador é para ele a resposta, o espelho do que ele está esperando. Aí ele se vê. Por isso que ele pode tomar decisões. Lembrando também que assim como o entrevistador não faz a entrevista sozinho, mas tem um mentor ao lado, o dirigente também não dirige a turma sozinho. Também tem um mentor do lado. O expositor também não expõe sozinho. Também tem um mentor do lado. Ora, se nós dissermos que não, nós estaríamos na faculdade errada, na universidade errada. Porque aqui é uma faculdade, uma universidade espírita. Nós estamos aqui falando de quê? De espiritismo, de cristianismo.
de transformação do invisível. O que é o invisível? O espírito. Aí então, uma dessas aulas, que é justamente uma aula de grande importância, que é a gênese da alma. É a primeira elencada na continuação da apostila. Ora, a gênese da alma, quando nós damos essa aula, a primeira pergunta de qualquer aluno é: o que quer dizer isso? Se nós lembrarmos que gênese é criação e alma, aqui sinônimo de espírito, ou até pode ser espírito encarnado também, então gênese é o momento em que esse espírito surge, ou que essa alma surge. Então sempre vamos analisar o quê? Mas nós já aprendemos que Deus cria incessantemente, e a centelha divina cria aos bilhões. Esses bilhões de centelhas ou espíritos no nascedouro, já individualizados, porém, na simplicidade da ignorância, sem nenhum conhecimento, apenas trazendo as informações contidas. Onde? Onde estão essas informações? Assim como o gen traz todos os caracteres do corpo a ser constituído, a centelha divina, ou espírito criado, embora não seja ainda identificado como tal, já traz esse programa. Ou seja, ele é um ser criado à semelhança do Criador, que precisa aprender e entender isso, e reconhecer. Como é feito isso? Agrupam-se esses bilhões de espíritos no nascedouro, nós chamamos de mônadas, e mônadas também vem de mono, de uno, e em colônias de monos ou mônadas, ou de centelhas divinas, entre aspas, encarnadas, entre aspas, já com um perispírito, vem para a experiência material. É a única oportunidade onde se fala de involução. Ora, nessa trajetória é projetada no mundo em criação. Nesse mundo em criação, que não importa qual no momento, essas centelhas precisam ir para o reino mais primitivo do planeta. Qual que é? A constituição do reino mineral. Porque se nós lembrarmos a criação, como aquela aula da criação dos mundos ou do mundo, que é uma nebulosa, que é um vapor, que essa matéria vai condensando, essa energia condensa, a matéria condensa e vai se solidificando para se transformar em um planeta. Ora, então é nesse momento que a solidificação vai se apresentar, que ela é continuada, porque veja bem, a solidificação no planeta Terra não terminou ainda. Nós só temos a casca solidificada, não é isso? Que é chamada de quê? Isso, exatamente, a crosta. A casca está solidificada. E lá dentro, como é que está? Os professores sabem. Está aqui uma professora do meu lado direito. Lá dentro está o quê? O líquido, o ferro fundido ou os metais fundidos em estado líquido. Mais próximo da casca, pastoso. E de vez em quando expele esse líquido que vai se solidificando novamente por sobre os outros e vai aumentando a grossura da casca, que vai resfriando aquele fenômeno todo. Ora, as mônadas estão ali constantemente sendo trazidas para a experiência. Não estão sem condições. Então o planeta Terra poderia receber mais uma colônia de mônadas? Mais uma, mais 10, mais 20. Porque ainda estamos no estado de solidificação. Quando o planeta todinho for um sólido, nós não estaremos mais aqui. Fatalmente estaremos em outro mundo. Porque aí já haverá uma nova transformação mineral e material. Não vamos entrar também no mérito disso agora, mas é só para entender. Ora, essas mônadas vão adquirir consciência no mundo mineral
Ainda não. Elas vão ter a experiência mínima que se tem no mineral. Voltam para o reino, para o mundo espiritual, ou mundo intermediário, e ali então, nesse reino, são preparadas para voltar para o vegetal. Vivem no vegetal, voltam e voltam novamente para o animal. No animal, a individuação, vamos chamar assim, já está constante. Porque se a gente pensar bem, um leão, ele é individual ou não? Um peixe é individual ou não? Uma mosca é individual ou não? Um pernilongo é ou não? É. Mas ainda funcionam como se fosse uma mente coletiva. Por que os peixes só andam em cardumes? Porque eles não têm ainda a capacidade de viverem separados. Funcionam com uma mente coletiva. Ah, mas o boi não. Como não? Deixa na natureza. Eles vão viver em manadas, sempre vão todos para a mesma direção. Os patos, os pássaros formam grupos. Todos os animais. Porque eles precisam dessa coletividade. Alguns começam já a ter vida própria e individual. Vão atingindo então a condição de voltar para o mundo espiritual, no reino intermediário, para voltar aí sim, totalmente individualizados, como humanos, humanoides, ou homens, ou hominal. Aí o espírito é como se recebesse a autorização da natureza para viver por sua conta e risco. É como aquele garoto que tira a carta de motorista. Ele fala, não preciso mais andar no banco de trás. E ele vai para o banco da frente, não é isso? E vai dirigir. Mas ele não esquece que responde por tudo que faz. O livre-arbítrio tem um preço. A liberdade tem um preço. Então, nesse momento da gênese da alma, vem a pergunta, em que momento nós estamos referindo-nos a esta gênese? Quando Deus lançou a centelha ou quando o homem lança-se individualmente, com livre-arbítrio, inteligência, consciência, para a sua experiência? Nós temos que englobar todo esse caminho. Mas para que nós tenhamos essa consciência no consciente e não no subconsciente, é necessário que façamos o que nós estamos fazendo. Autoconhecimento, aprendizado, evolução. Nesse momento, desde a experiência mineral até a última experiência do espírito, ele jamais vai involuir, ele só pode evoluir. A evolução é constante. Então nós, nesse aspecto, falamos o quê? De reencarnação, porque somos espíritas. A reencarnação traz para nós o quê? Castigo, pagar pecados, pagar crimes, pagar dívidas. O que traz para nós a reencarnação? Oportunidades. Eu não considero que eu estou pagando nada. Eu considero que eu tenho uma oportunidade de dar, usando a inteligência, acumular conhecimentos, a prática desses conhecimentos, a troca com o próximo, para ir mais alto e mais rápido. E quanto mais nós servirmos esse próximo, mais a gente avança. Quanto mais a gente é humilde em relação às leis divinas, mais a gente avança. É o contrário. E o homem às vezes aprende muito mais em silêncio do que falando. Então tem que aprender isso. E como é que nós transmitimos isso para um aluno que era alcoólatra, era fumante, era mau pai, cheio de problemas de comportamento sexual, material, roubava o patrão e ele quer se endireitar na vida? Como explicar isso para ele? Então nós temos que começar da centelha divina. Para que aí então ele fale, ah, bom, agora então estou entendendo. Agora eu tenho uma oportunidade de acelerar a minha evolução. Eu não fico mais à mercê da lei de ação e reação.
Agora eu escolho. O livre-arbítrio já não é usado mais para saber se eu mato o passarinho ou não, se eu pego a esquerda ou a direita. O livre-arbítrio é usado para quê? Agora eu escolho como eu quero evoluir e o quanto eu quero evoluir. Concordam com isso, vocês que são todos experts no assunto ou não? Pensemos, é possível isso? Ou é um sonho de um espírito lunático? É isso que nós temos que colocar na cabeça do aluno. Olha, está na sua mão, não tenha medo. Ora, quando a gente adquire esses conhecimentos todos, ou essas informações são assimiladas, aprendidas, primeira coisa que a gente perde, o medo. Pronto, perde o medo. O medo, perdendo o medo, facilita que a gente entre no segundo assunto, a evolução do homem animal para o homem espiritual. Primeiro tem que perder o medo, porque se ficarmos com medo, nós não sairemos da animalidade. Não teremos coragem de enfrentar o nosso lado mais difícil, que é o espiritual. O espiritual para nós é mais pesaroso, mais complicado. Inclusive hoje, um senhorzinho falou assim para mim, de 85 anos. Ele falou para mim, eu vou deixar essa vida e decepcioná-lo. Falei, por quê? Primeiro, de onde viemos? Será que Deus criou essa porcaria que é a humanidade? Ele me dizendo. Segundo, cada um diz que a gente vai para um lugar. Para onde nós vamos? E tem mais. Cada dia a humanidade está pior. Sinceramente, eu gastei 1 hora do meu tempo para dizer para ele, não que ele estava errado, isso não podia dizer, mas que existia uma visão menos inteligente. Porque à medida que você conhece, você percebe que o mundo material melhora dia a dia, se aprimora dia a dia. Eu falei, você acha que a humanidade não está melhorando? Ele disse, não. Então eu vou te contar rapidamente uma história. Em Roma, existia um senador chamado Marco Túlio Cícero, conhecido como Cícero, o orador. Cícero levou uma lei para o Senado e queria a aprovação dessa lei. Essa lei dizia que jamais um adulto, um homem, poderia ter relações sexuais com qualquer criança, como tinham, sem autorização do pai.